Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os espanhóis na América e a conquista da América. Pois bem, em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo ele vai chefiar uma expedição e essa expedição vai chegar até a América. Por quê? Porque Cristóvão Colombo ele vendia a ideia que o mundo ele era redondo como uma laranja e não achatado como uma pizza, como muitos europeus acreditavam, que o mundo era plano como uma tábua, uma mesa, e que se você navegasse muito tempo em linha reta, logo você chegaria a um abismo sem fim. Mas Cristóvão Colombo ele vai vender a ideia de que o mundo ele é uma bola e que se navegasse chegaria em terras desconhecidas. O que acontece? A coroa espanhola, que está representada pelos reis católicos, Fernão e Isabel, eles vão comprar essa ideia e vão patrocinar Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo ele vai chegar às Ilhas Caribenhas em 12 de outubro de 1492, certo? E qual era o propósito da viagem de Cristóvão Colombo? Qual as razões dessas viagens? Bom, Colombo pretendia encontrar a nova rota. Na verdade, a razão era encontrar uma rota viável que ligasse diretamente ao Oriente. Por quê? Porque esse interesse, se vocês observarem, nos conteúdos anteriores, como no Renascimento e no Humanismo, mais no Renascimento, nós vamos estar naquela troca, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na formação dos Estados nacionais europeus, nós vamos ter essa questão, a questão das grandes navegações. E quem os dois países que saíram à frente? Portugal e Espanha, certo? Então, essa obsessão de chegar ao Oriente era uma forma deles chegarem à fonte onde eles iam comprar as especiarias. O que eram as especiarias? O cravo, a pimenta do reino, o noz de cola, a seda, o marfim, enfim, esses artigos de luxo e as especiarias, o cravo da Índia, que não existia na Europa. E essas expedições para a burguesia, para a nobreza, agora para a Igreja Católica, era com fins de expandir a fé cristã, levar aos povos impuros, os tidos selvagens, a fé cristã. E para a burguesia, que eram os ricos comerciantes, nada mais era do que promover as redes mercantis, ou seja, promover o comércio. Que houvesse um intercâmbio comercial entre essas novas terras, que gerassem lucros evidentes, e a Europa, o velho mundo. Mas por trás disso, o que estava por trás dessas expedições nada mais era que a busca incessante por metais preciosos.
correto? Então, a colonização espanhola no Caribe ela vai se dar a partir da ilha espanhola, baseada na exploração do ouro e da mão de obra indígena. Só que a mão de obra indígena no Caribe ela vai tornar-se escassa, por quê? Porque nós sabemos que os índios, os nativos, eles não têm imunidade como a gente. Até hoje, os dias de hoje, existem lutas pelas sociedades indígenas, nativas, para reconhecimento, para reconhecimento, das suas origens, das suas etnias perante o homem branco, lutas para demarcação das suas terras. Então, naquela época, estamos falando do século XVI, essa mão de obra indígena ela vai ser dizimada pelo trabalho forçado e também pela questão das epidemia de varíola, tuberculose e gripe. Então, essas doenças que os europeus vão levar, elas vão também acabar dizimando grande parte da população indígena. E aí, a mão de obra indígena, ela vai ficar escassa. E o que vai acontecer? Os espanhóis eles vão fazer expedições em outros locais. Para quê? Para capturar e escravidar indígena em áreas próximas, certo? Para que essas pessoas trabalhassem nas minas de ouro e de prata, gerando lucro para a coroa espanhola. Pois bem, como é que vai se dar a chegada dos espanhóis, Em 1519, Hernán Cortés, um conquistador espanhol, ele vai chegar e vai passar a observar. Ele vai chegar à América em fevereiro de 1519 e ele vai passar a observar toda a península do Yucatán, no México, certo? Onde vivia a civilização asteca. Então, Cortés ele vai passar um longo período observando todas as cidades, de cidade em cidade, observando o comércio, observando a movimentação do povo, de um modo geral, a movimentação dos soldados, dos guerreiros, na verdade, astecas. E só em novembro do mesmo ano, 1519, é que Hernán Cortés ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a tomada da capital asteca, que é Tenochtitlán, certo? Só que Hernán Cortés, ele, em um certo momento, ele vai ser apresentado ao imperador Inca, que é o Montezuma II. E aí, o imperador Inca dá de presente a Hernán Cortés uma escrava asteca, de uma tribo rival aos astecas, dá de presente a Cortés. A Malinche. E ela acaba não se casando com Cortés, mas acaba se tornando a sua companheira. Só que ela fala
a língua maia, o idioma maia, ela conhece, e ela passa a traduzir para Hernán Cortés, para os espanhóis, a língua asteca. Cortés também ele vai contar com a ajuda de Jerônimo de Aguilar, um náufrago espanhol, que também conhecia o idioma maia e que vai passar a ser intérprete dos espanhóis. Qual foi a estratégia de Cortés? Cortés, ele em algumas comunidades, ele vai ser o Hernán Cortés ele vai ter uma, como eu posso dizer a vocês, ele vai ser recebido de forma alegre. Por quê? Porque os espanhóis, principalmente o Hernán Cortés, a partir daquela sua armadura, da sua vestimenta brilhosa, eles vão ser confundidos, né, com Deus. Mas o Hernán Cortés, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer alianças com tribos rivais, né? Rivais aos astecas. E essas alianças vão fortalecer, né, os espanhóis. Até que, um certo dia, né, Hernán Cortés ele vai manter sob cárcere, manter preso o imperador asteca. E aí os astecas vão evitar, em vez de eles se rebelarem contra os espanhóis, eles vão negociar, né, com Hernán Cortés a libertação de seu imperador. É a partir desse momento que Hernán Cortés ele fecha as portas de um templo e ordena a execução de aproximadamente umas 2.000 pessoas que se encontravam nesse templo. É a partir daí que começa uma reação dos astecas contra o Hernán Cortés, contra os espanhóis, contra o domínio, né, a força espanhola. Aqui há um desenho da Malinche, que acaba se tornando companheira de Hernán Cortés, e os astecas e os conquistadores, né? Cortés foi associado ao deus Quetzalcoatl, criador, né, do quinto sol, que partira e tal, aquela história toda, né? Aquela lenda que esse deus ele se retira, mas que um dia ele ia voltar. E na cultura asteca, esse deus ele estava relacionado ao fim do ciclo em que viviam os astecas, ou seja, ao fim do mundo, né? Aí o que vai acontecer? É a partir dessa grande confusão que vai ocorrer a queda de Tenochtitlan e o genocídio. Então, com a ajuda de milhares de índios rivais, aquilo que eu falei para vocês, de tribos rivais que eram dominadas pelos astecas e que pagavam tributos, e que Hernán Cortés ele vai libertar essas tribos do pagamento desse tributo aos astecas, né? É que os espanhóis, com a ajuda desses índios rivais,
eles vão dominar, né, e vão matar grande parte da população de Tenochtitlan. Bom, partes dessa população vai morrer pela força, pela violência espanhola. Os fatores que deram condições para que os espanhóis vencessem a pólvora, né, a arma de fogo, o cavalo, que era desconhecido para os astecas, e as doenças que os espanhóis eles trouxeram consigo, aquilo que eu falei para vocês, o sarampo, a varíola, a tuberculose. E aí, os espanhóis eles facilmente vão ter o controle das maiores cidades existentes na época, ou seja, o Hernán Cortés ele passa a controlar, né, aqui um desenho também de uma das batalhas. E os fatores que vão contribuir para a vitória espanhola. As alianças estabelecidas às comunidades indígenas submetidas pelos mexicas e pelos incas. As doenças que dizimaram milhares de indígenas, né? Os referenciais culturais dos indígenas que levavam a associação dos espanhóis aos deuses locais, certo? O uso do cavalo, o uso da arma de fogo, no caso a pólvora, né? Isso vai contribuir para que os espanhóis eles passem a dominar o povo asteca, aprisionar, né, a subjugar, a escravizar o povo asteca. Bom, quero lembrá-los o seguinte, que esse conteúdo ele vai estar dividido em 3 aulas. A primeira aula, eu falei agora sobre, né, os povos astecas. Na segunda aula eu vou falar sobre os povos, a dominação dos incas. Lembrando que os astecas e os maias eles foram quase que conquistados simultaneamente. Os maias, apesar de não existir mais aquele império todo, mas os poucos maias que ainda habitavam, eles resistiram, lutaram bravamente, mas no fim eles acabaram sendo derrotados pelos espanhóis. Ok? Então, eu desejo a todos um bom dia, lembrando a vocês que vocês devem entrar na plataforma, devem preencher a frequência de vocês, o nome de vocês no mural e resolver as atividades, ok? Desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula.